Pare agora. Como essa simples oração vai mudar sua vida hoje. Pare tudo, respire, escute. Existe uma voz que você tem ignorado. Ela não grita, não exige. Ela apenas espera. No silêncio, no intervalo entre o desespero e a fé. Você vive correndo atrás de respostas, mas talvez o que te falta não seja uma explicação. É rendição. Você tem orado, insistido, clamado, mas por dentro continua vazio. Já percebeu que nem sempre o que chamamos de oração é de fato oração? Às vezes, estamos apenas tentando convencer Deus a se submeter à nossa vontade, quando na verdade é a nossa vontade que precisa se render a dele. Este vídeo não é sobre palavras bonitas, não é sobre fórmulas milagrosas, é sobre uma oração tão simples que parece pequena, mas tão profunda que pode mudar sua vida hoje. Não por mágica, mas porque ela te levará de volta ao lugar onde Deus fala, o altar da obediência. Hoje você vai entender porque o céu responde a quem para, a quem ouve, a quem se entrega. Existe uma oração que Deus não ignora, e ela pode começar agora. Não é a mais longa, nem a mais eloquente, é a mais sincera. E talvez pela primeira vez, você vá descobrir que orar não é falar mais, é confiar melhor. Se você sente que chegou ao limite, talvez seja exatamente aí que Deus queria te encontrar. A oração que não é oração, o silêncio que grita no céu. Há um tipo de oração que não começa com palavras, começa com rendição. É quando o coração se dobra antes mesmo que os joelhos toquem o chão. É o tipo de oração que o mundo não entende porque ela não aparece. Mas no céu, ela ecoa mais alto do que 1000 discursos vazios. Jesus se retirava para orar, muitas vezes em lugares desertos, lugares onde ninguém via, ninguém ouvia, ninguém aplaudia. E nem sempre as Escrituras relatam o que ele dizia, porque às vezes ele simplesmente estava diante do Pai, em silêncio. Um silêncio carregado de reverência, entrega e comunhão. Lucas 5,16 diz que ele retirava-se para lugares solitários e orava. Mas o texto não fala de palavras, fala de atitude. No original hebraico, existe um termo usado no contexto de meditação diante de Deus, Hagá. Não significa apenas pensar ou refletir. É um som baixo, como um gemido, um sussurro, um murmúrio íntimo. É a oração do Espírito, a que não precisa de voz, mas que o céu reconhece como clamor. A alma que se cala diante de Deus está dizendo mais do que qualquer oração decorada. Porque quem silencia diante dele mostra que já entendeu. Não é sobre convencer Deus a se mover, mas sobre permitir que ele nos molde. O silêncio nesse contexto não é a ausência de fé. É a expressão mais profunda dela. Quem confia, descansa. Quem se entrega, para de gritar. E quem para, finalmente ouve. Esse tipo de oração não impressiona multidões, mas move os céus. Ela é semente lançada no altar secreto, e o Pai que vê em secreto responde em graça. A oração que Jesus não fez e o que isso revela sobre a vontade de Deus. No jardim do Getsêmani, Jesus suava sangue. Estava angustiado até a morte. O peso do pecado do mundo inteiro se aproximava. E a dor não era apenas física. Era espiritual, emocional, eterna. Naquela noite, ele orou. Mas não como muitos de nós costumamos orar. Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas logo em seguida ele completou: Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a oração que ele não fez. Ele não pediu que o plano fosse cancelado. Ele não exigiu alívio. Não implorou por saída. Ele se rendeu. O que esse momento nos ensina é profundo. A oração mais poderosa não é a que remove o sofrimento, é a que nos alinha à vontade de Deus. Jesus poderia ter clamado para que os anjos o tirassem dali. Poderia ter pedido justiça imediata, mas ele orou para que o propósito do Pai fosse cumprido.
mesmo que isso custasse sua vida. Muitos hoje são ensinados a usar a oração como ferramenta de manipulação espiritual, como se Deus fosse obrigado a fazer tudo o que pedimos, desde que digamos as palavras certas. Mas o verdadeiro poder da oração está na submissão, não na imposição. Naquela noite, Jesus nos mostrou que a oração que transforma não é a que muda as circunstâncias, é a que muda quem ora. Orar é declarar: mesmo que o cálice não passe, eu continuo aqui. Mesmo que a dor continue, eu ainda confio. Mesmo que a resposta não venha como espero, eu sei que tua vontade é perfeita. E quando você chega nesse nível de oração, você deixa de ser um pedinte diante de Deus e se torna um filho rendido. E Deus não resiste a corações assim. A oração que Jesus fez no Getsêmani não o livrou da cruz, mas o sustentou até a ressurreição. A simplicidade que desarma o orgulho. Quando menos é mais. Deus nunca se impressionou com palavras difíceis. Ele não se comove com discursos rebuscados, nem se deixa levar por frases decoradas. O que toca o coração de Deus é a verdade escondida na intenção. E essa verdade muitas vezes cabe em uma frase. Jesus contou uma parábola sobre 2 homens que foram ao templo para orar. Um deles era fariseu, religioso, conhecedor da lei. Fez uma oração longa, cheia de autoconfiança. Agradeceu por não ser como os outros homens. Disse que jejuava, que dava o dízimo, que era justo. O outro era publicano, um cobrador de impostos desprezado pela sociedade. Não levantava os olhos, batia no peito. E sua oração foi curta. Disse apenas: tem misericórdia de mim, pecador. Jesus concluiu: foi esse, o publicano, que voltou para casa justificado. Essa é a força da simplicidade. A humildade não se esforça para parecer espiritual. Ela apenas se apresenta como é. A oração que muda tudo não precisa de palavras bonitas. Precisa de coração quebrantado. O orgulho tenta se esconder atrás da religiosidade, tenta impressionar o céu com rituais e títulos, mas Deus não ouve a altura da voz. Ele ouve a profundidade da alma. A simplicidade desarma o orgulho porque revela que não temos nada para barganhar com Deus. Tudo o que temos é a nossa condição real, pecadores carentes de graça, e essa consciência é o início de uma oração que o céu não ignora. Por isso, quando você não souber mais o que dizer, diga menos, diga a verdade, porque quando menos é mais, a glória é toda de Deus. E quando Ele é exaltado, as respostas não apenas chegam, elas transformam. Quando a oração não muda, nada por fora, mas cura tudo por dentro. Existe um tipo de oração que não move montanhas, mas sustenta os pés. Ela não muda o cenário, mas muda o coração. E às vezes, essa é a oração mais poderosa que você pode fazer. O apóstolo Paulo conhecia esse tipo de oração. Ele tinha um espinho na carne, um sofrimento constante, real, incômodo. 3 vezes ele orou pedindo que o Senhor o livrasse, mas a resposta foi clara: a minha graça te basta. Não houve cura, não houve alívio, mas houve graça. Segundo o contexto cultural daquela época, o sofrimento não era sinal de derrota. Entre os rabinos, a dor constante podia ser vista como instrumento divino de refinamento. A ideia de que Deus só age quando remove o sofrimento é moderna e distorcida. Deus nem sempre muda as circunstâncias, mas Ele sempre molda aqueles que oram com sinceridade. Essa oração que não muda o que está fora, cura o que está dentro. Ela realinha a alma, estabiliza as emoções, quebra o orgulho, tira os olhos do milagre esperado e fixa no Deus presente. Às vezes, você ora por cura e Deus te dá resistência. Ora por resposta e Deus te dá paciência. Ora por saída e Deus te ensina a permanecer. A oração verdadeira não é uma tentativa de escapar do que dói,
mas um convite a ser fortalecido por aquele que venceu todas as dores. Paulo não foi curado, mas foi renovado, e isso é cura de um tipo mais profundo, a cura da alma. Se a sua oração hoje ainda não mudou nada por fora, pergunte: o que Deus já está mudando por dentro? Porque às vezes o maior milagre é continuar de pé, quando tudo em volta diz que você deveria ter caído. Oração sem fé é monólogo, a conversa que só começa quando você crê. Não é toda oração que chega ao céu. Existem orações que são apenas ruído. Palavras lançadas ao vento, repetidas por hábito, motivadas por medo ou interesse. São monólogos travestidos de devoção. Mas Deus não responde orações que não nascem da fé. Hebreus 11:6 afirma com clareza: sem fé é impossível agradar a Deus. Não diz que é difícil, diz que é impossível, porque a fé é a ponte entre a oração e o propósito de Deus. Fé não é pensar positivo, não é dizer vai dar certo e tentar acreditar com força. Fé é confiança obediente, é crer não no que você quer, mas em quem Deus é. Muitos falam com Deus como se ele fosse uma máquina de resposta imediata. Acreditam que o tamanho do pedido ou a força das palavras vão determinar o resultado. Mas a oração só se torna diálogo quando é movida pela fé. Fé que escuta, fé que espera, fé que aceita. A fé não é passiva, mas ela também não é exigente. Ela não precisa ver para continuar orando. Ela ora enquanto chora, ora enquanto espera, ora enquanto a resposta parece não vir. A Bíblia está cheia de exemplos de fé que orou e não viu na hora. Ana orou por anos antes de ter Samuel. Abraão esperou décadas pelo cumprimento da promessa. Eles não desistiram porque confiavam em quem havia falado, não apenas no que foi prometido. Quando você ora com fé, a conversa muda. Deixa de ser cobrança e se torna comunhão. Você para de pedir para Deus fazer e começa a pedir para Deus te moldar. Você não ora mais por controle, ora por transformação. A oração da fé não é aquela que exige o milagre, é aquela que diz: Senhor, se quiseres, podes, mas se não fizeres, eu ainda te servirei. E é essa fé que agrada a Deus, porque Ele não procura oradores habilidosos, procura corações entregues, a oração escondida que abala o inferno, o quarto secreto. O que o mundo não vê, o céu observa com atenção. E o que o céu valoriza, o inferno teme. Jesus ensinou um princípio que confronta a geração do palco e da performance. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. Mateus 6:6. O verdadeiro poder da oração não está em quem escuta aqui na terra, mas em quem responde no céu. O quarto secreto não é só um lugar físico, é uma posição espiritual. É o lugar onde a vaidade morre, onde a pressa cede lugar à presença, onde não há aplausos, nem likes, nem testemunhas, só você e Deus. Na cultura judaica do primeiro século, o quarto interno de uma casa era o cômodo mais isolado. Ali se guardavam tesouros, documentos, o que era precioso. Jesus usa essa imagem para dizer: o lugar da oração deve ser o lugar mais protegido da sua vida. Mas por que o inferno teme uma oração feita em secreto? Porque essa oração revela o coração real. Não há plateia, não há máscara. Só resta a verdade diante do Deus que tudo vê. É ali que o orgulho é desfeito. É ali que o pecado é confessado com vergonha sincera. É ali que decisões eternas são tomadas. O inferno não teme discursos bonitos, treme diante de homens e mulheres que oram quando ninguém está olhando. Porque o poder de um crente não está no palco, mas no altar que ele constrói no silêncio. Você quer ver sua vida mudar? Volte para o quarto. Feche a porta. Fale menos, escute mais e permaneça. A oração escondida é a semente de um fruto que será visto por todos, mas que nasceu onde só Deus estava.
A oração como altar, onde o eu é crucificado. A verdadeira oração não é um lugar de conquista, é um lugar de rendição. Não é onde você tenta convencer Deus a cumprir sua vontade. É onde você se entrega para que a vontade dele seja feita, mesmo que doa. No Antigo Testamento, o altar era o lugar onde algo morria. Ali, os sacrifícios eram oferecidos, o sangue era derramado, a oferta era consumida pelo fogo. O altar não era confortável, era santo, e ninguém saía do altar do mesmo jeito que entrou. A oração verdadeira, a que transforma de fato, também é um altar, não feito de pedras ou bronze, mas de alma quebrantada. Quando você ora de verdade, algo em você precisa morrer, seu orgulho, sua insistência, sua necessidade de controle. Por isso Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Essa declaração não veio depois de um milagre externo, mas de uma entrega interna. Quando você ora como quem sobe ao altar, você não pede que Deus te sirva. Você se oferece para que Ele te molde. Você não apresenta exigências, você se apresenta. A oração se torna altar quando você para de buscar alívio e começa a buscar obediência. Quando você entende que o que precisa morrer em você é exatamente aquilo que está te impedindo de viver no centro da vontade de Deus. No altar, a oração deixa de ser um ritual e se torna sacrifício vivo. Romanos 12:1 declara, apresentem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é oração. Não apenas palavras, mas vida entregue. E é nesse tipo de oração que o fogo do céu desce, não para dar espetáculo, mas para consumir o que impede o Espírito de agir. Se você quer orar de verdade, pergunte a si mesmo, o que ainda precisa morrer em mim? Porque antes que Deus transforme o mundo ao seu redor, Ele vai te chamar para o altar. Como orar esta oração simples que pode mudar sua vida hoje? Chegou a hora de orar, mas não como quem repete fórmulas, nem como quem espera mágica. É hora de orar como quem entendeu que a verdadeira transformação vem da entrega, não da exigência. Você não precisa de um lugar especial. Não precisa de palavras bonitas, precisa apenas de um coração sincero e disposto. A oração que pode mudar sua vida hoje não é longa, ela é reta, crua, real. Ela não tenta negociar com Deus, ela apenas se coloca diante dele. Feche os olhos, silencie o ruído ao redor. Respire fundo e com temor diga, Pai, eu não estou aqui para te impressionar, estou aqui porque preciso de ti. Toma o lugar do meu orgulho. Ensina-me a te obedecer, mesmo quando não entendo. Que a tua vontade me quebre, se for preciso, mas me reconstrua do teu jeito. Não quero apenas respostas, quero a tua presença. Não quero controlar, quero me render. Que o teu Espírito me conduza até onde minha carne resiste em ir. E que, a partir de hoje, minha vida não seja mais minha, seja tua. Essa é a oração que muda tudo. Não porque ela tem um poder especial, mas porque ela coloca você no centro da vontade de Deus. E quando você está lá, mesmo sem entender, mesmo sem ver, tudo começa a fazer sentido. Talvez você não sinta nada agora, mas os céus ouviram. E quando a oração nasce de um coração quebrantado, Deus age com misericórdia e poder. Não repita, viva, e que essa oração se torne a sua respiração diária diante do Pai. Convite à decisão. Hoje é o dia da rendição real. Há momentos em que Deus sussurra e há momentos em que Ele grita através das circunstâncias, do vazio, da dor. Mas o que Ele espera de você hoje não é apenas emoção, é decisão. Você não chegou até aqui por acaso. Essa mensagem é um chamado, um corte no fluxo da sua rotina para te confrontar com uma verdade. Não há transformação sem rendição. Você pode continuar orando como sempre orou. Pode seguir buscando alívio imediato ou pode parar agora.
e permitir que o Espírito te leve para mais fundo. Hoje, o convite não é para repetir uma oração, é para viver uma vida de oração verdadeira. Uma vida que começa no altar da renúncia e floresce na presença do Deus vivo. Hebreus 3,15 declara: Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, não amanhã. O tempo de esperar passou. A hora de decidir é agora. Deus está chamando você para sair do controle e entrar no plano, para deixar de construir uma vida no seu ritmo e começar a andar no ritmo do céu. Essa decisão é mais do que espiritual, é profética, porque muda o curso da sua história. A oração simples que você fez, se foi feita com sinceridade, já colocou você num novo caminho. Agora é permanecer, é deixar que cada dia seja uma extensão dessa entrega. Você está pronto para parar de tentar convencer Deus? Está pronto para confiar nele mesmo sem ver? Está pronto para viver não apenas com fé, mas por fé? Se sim, então hoje foi o dia em que tudo começou a mudar. Não porque a vida se tornará fácil, mas porque agora você não caminha mais sozinho. Enquanto você ora, Deus já está agindo. Enquanto você ora, o céu trabalha em silêncio. Mesmo quando seus olhos não veem, mesmo quando seu coração ainda treme, Deus já está agindo. Não porque você disse as palavras certas, mas porque você finalmente se colocou no lugar certo, aos pés dele. A resposta de Deus nunca vem atrasada. Ela vem no tempo exato em que a nossa alma está pronta para receber não apenas o que queremos, mas o que realmente precisamos. E o que você mais precisa hoje não é mudança de cenário, mas profundidade de raiz, uma fé que resiste, uma esperança que não desiste, uma vida que permanece mesmo quando tudo à volta desaba. Enquanto você ora, o Espírito de Deus está trabalhando no invisível. Está arrancando medos ocultos, está quebrando fortalezas internas, está preparando o solo do seu coração para que ele habite de forma plena. Talvez você se sinta pequeno. Talvez sua oração tenha sido fraca, embargada, cheia de lágrimas e pausas. Mas se ela foi sincera, foi forte o suficiente para tocar o trono de Deus. Você pode sair deste vídeo transformado, não porque foi impactado por palavras, mas porque foi atraído de volta para o lugar secreto. Ali onde as respostas não são imediatas, mas a presença é constante. Ali onde o silêncio se torna presença, onde a dor se torna escola, onde a vontade de Deus deixa de ser temida e passa a ser desejada. Volte para esse lugar. Volte para o altar. Volte para a oração que te leva para mais perto do Pai. E enquanto você orar, lembre-se: Deus ouve, Deus vê, Deus age. E Ele não rejeita um coração quebrantado. Pode desligar quando quiser. E quando o vídeo acabar, ore de novo. Mas dessa vez, com todo o seu coração.